Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui nessa casa. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é extremamente importante, se é que existe algum assunto dentro do Evangelho que não seja importante. Mas eu diria que ele é importante porque normalmente, o assunto é os tormentos voluntários. Normalmente a gente tem em mente sempre aquilo que a gente já fez. A gente sempre fala, quem é espírita e que estuda o espiritismo e que assiste palestras, a gente está sempre focando em que eu sofro hoje porque eu já devo ter feito alguma coisa no passado, porque o meu passado me condena em algum momento e tal. Mas a gente esquece que muitos dos sofrimentos que a gente passa aqui na Terra são coisas que a gente escolhe hoje. São as nossas escolhas diárias. São coisas que a gente escolhe voluntariamente. A gente vai lá e faz errado. E de alguma forma a gente vai ter que responder por isso. Então a gente vai tratar desse assunto hoje. A palavra tormento, são tormentos voluntários. É uma ação ou efeito de atormentar, de causar aflição, angústia, sofrimento. É um suplício causado por alguma coisa ou por alguém. Quando a gente fala de aflição, é o padecimento físico, um tormento, uma tristeza pungente. Pode ser o afligimento, a agonia, a angústia, o desassossego, indisposição, inquietação, condição de quem está aflito, sofrimento causado pelo desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade, excesso de preocupação, ansiedade, angústia. Nossa, só de ler isso tudo aí eu já fiquei cansada. E normalmente a gente sente tudo isso aqui, angústia, cansaço, depressão, a gente sente todos esses sintomas, muitas vezes de acordo com aquilo que a gente escolhe. Porque quando a gente, por exemplo, a gente discute com alguém e a gente escolhe em discutir ou conversar, em dizer algo que possa ofender ou dizer algo que possa acrescentar, dependendo da nossa escolha, a gente vai sentir algum desses sintomas. Porque normalmente quem já tem consciência do que é certo e do que é errado, se arrepende. E assim a gente vai de escolhas em escolhas adoecendo o nosso corpo físico. E aí normalmente a gente quer o que a gente não tem, a gente deseja aquilo que não está ao nosso alcance, a gente busca às vezes coisas que são supérfluas, que não são necessárias para o nosso dia a dia e que a gente torna um tormento também, isso na nossa vida. E a gente esquece que às vezes o que a gente tem, que às vezes é uma coisinha tão simples, é tão boa e é tão importante. Porque a paz que a gente carrega dentro do peito, aquela paz que Jesus falava, isso é um tesouro que cada um conquista de acordo com as suas escolhas. Então o Fenelon, ele diz assim no finalzinho do texto, que está lá no item 5, é o item 23, ele diz assim: poupa-se aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele é sempre rico, porque se olha abaixo de si, em lugar de olhar para cima. Verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma no meio das tempestades da vida não será felicidade? Eu estou há 10 dias com a minha mãe hospitalizada e eu abri meu computador e busquei umas fotos antigas e mostrei para ela. Nós todos, aqui no Ribeirão, todos na beirinha da água, a família toda. Eu, tisquinho no colo da minha mãe, e ela olhou aquela foto e disse assim: meu Deus, que foto linda. Nós não tínhamos nada e éramos tão felizes. Então esse assunto para mim veio a calhar e durante a semana eu fui
aprendendo algumas coisas com ela. E realmente, às vezes, a gente busca coisas que, depois que a gente conquista, elas até perdem a graça. Como a criança que ganha muitos brinquedos. E às vezes ela se enterte com uma caixinha de outra coisa, ela um negócio que não tem valor nenhum. E ela fica horas brincando com aquilo e os brinquedos bonitos ela deixa de lado. Porque as coisas interessantes, elas são muito mais ricas do que os olhos podem ver. Então é atrás dessa conquista que a gente tem que ir. Uma das dádivas da vida da gente é uma coisa que Deus nos proporciona. Porque quando a gente fala de tormentos voluntários, são as nossas escolhas, né? As escolhas que a gente faz, a gente já falou. E isso está ligado diretamente com o nosso livre-arbítrio, que a gente ouve tanto, que é a nossa liberdade de escolher. E Deus nos dá essa liberdade que é justamente para que a gente encontre as respostas do que é certo, do que é errado. Porque uma hora a gente escolhe errado, mas a gente aprende. E às vezes a gente não aprende, né? A gente torna a repetir o erro. E quantas vezes a gente torna a repetir o mesmo erro? Querendo que as coisas se tornem diferentes, mas fazendo o mesmo trajeto, caminhando da mesma forma, passando pela mesma pedra, tropeçando na mesma pedra. Assim a gente vai. Chega uma hora que cansa. E a gente, ali tem uma pedra, eu preciso pular essa pedra. E é onde a gente aprende. O homem transforma essa dádiva, né, que é o livre pensar e o livre decidir, em uma arma atroz, trazendo-lhe sofrimento para o homem, que pode decidir adquirir o que não está ao seu alcance, o que pertence a terceiros, almeja acumular os bens de que necessita, submete-se a futilidades, despreza valores morais, deturpa os melhores preceitos sociais, avança nos direitos alheios, quer granjear a qualquer custo o respeito, que é temor e não reconhecimento, porque às vezes quando a gente impõe do outro que o outro nos respeite com a força, a gente não ganha o respeito. A gente ganha o temor daquele que está com a gente. Então, até isso, quando a gente quer se sobressair, a gente quer ser melhor do que os outros, porque assim, eu posso exigir de todo mundo aqui que me olhe dessa forma. Eu sou melhor do que todo mundo. E se eu tiver algum poder de fala ou de convencimento, eu posso até superficialmente conquistar isso. Vocês dizerem, sim, tu és soberana. Mas lá dentro do nosso íntimo, cada um é que vai saber se foi conquistado ou não. Porque assim aconteciam com os reis, né? Lá na época do Cristo, aqueles que comandavam, era tudo na força, eles conquistavam o respeito, mas não era o respeito, era o medo. Medo de ter a família morta, medo de perder os seus bens, medo. Então a pessoa vai lá e concorda, ele diz assim, essa parede aqui, ela está pintada de vermelho, vocês não concordam? E todo mundo, concordamos. Por quê? Pelo medo. Então, tudo que se faz assim, superficialmente, tem um tempo curto de durabilidade. A gente não consegue fazer de conta que é uma coisa que não é. Com o nosso caminhar, a gente demonstra o que vem realmente dentro da gente. Então, se a gente começa a fazer essas escolhas, usar o nosso livre-arbítrio ao nosso favor, que às vezes a gente não é bem aceito por querer o certo, porque o certo, ele sempre exige da gente uma portinha bem estreita para a gente passar. As coisas certas, elas exigem que a gente renuncie a algumas, porque a vida que corre lá fora, ela é muito atraente. Nós temos muitos atrativos que nos desviam desse caminho certo, desse caminho reto.
É a internet, é a televisão, é o consumo do comércio, das coisas de compra. De certa forma, o povo vai avançando e vai conquistando mais esse poder, né, de compra. Então, se ilude achando que comprando uma blusa nova vai ser mais feliz, que vai comprar um carro novo vai ser mais feliz, que vai comprar um apartamento maior do que ele já tem vai ser feliz. E a felicidade não está em nada disso. E a gente vê pessoas tão ricas. O Steve Jobs, ele teve um câncer lá, teve um problema de saúde incrível. Ele disse, não, eu não posso pagar para ninguém ir para o hospital sofrer por mim. A gente não pode. Então a felicidade está onde? Ele tinha todo o dinheiro do mundo para poder comprar a cura, mas não se compra a cura dessa forma. A cura é algo que vem de dentro para fora. É essa escolha que a gente faz que vai trazendo a modificação do nosso pensamento, modifica as nossas atitudes e a gente vai tendo a cura integral, que é a cura do espírito. Porque curar a matéria, os médicos já curam. Mas por que as pessoas se tornam a adoecer? Porque tornam a agir da mesma forma, a passar pelo mesmo caminho, pela mesma pedra e fazer tudo errado de novo. Até que um dia a morte vem e bate na nossa porta e diz assim, eu estou perto de chegar e te levar. E aí a gente fica com medo, porque a gente tem medo do desconhecido, né? Apesar de a gente já ter morrido várias vezes, mas a gente não lembra. Aí a gente fica... E aí a gente quer mudar tudo em 3 dias. Mudar as nossas atitudes em 3 dias. Vale, porque o arrependimento aqui na Terra sempre é melhor do que o arrependimento na espiritualidade. Mas é bom a gente começar a pensar nisso, que a minha escolha de hoje também traz sofrimento para hoje. Tem uma frase que está em Coríntios que diz que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. É saber escolher. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém fazer. Eu posso agora mudar o rumo da nossa conversa e falar um monte de baboseira aqui, se eu quiser, né? É esse o propósito? O que eu ganho com isso? Eu poderia trazer, de repente, um assunto que eu pudesse colocar a mente de vocês em conflito. Porque as pessoas que têm, às vezes, o dom da oratória, elas fazem isso, elas nos confundem. Mas não é esse o objetivo. E aí o que a gente ganha lá fora? E o que a gente vai responder para os espíritos superiores quando questionarem o nosso retorno e dizer assim, mas tu fosse lá falar e falasse coisas que confundisses ao invés de esclarecer. Aí vem o arrependimento. E aí o processo é muito maior para que a gente possa regenerar tudo isso que a gente fez de errado. Por isso que a gente precisa falar a verdade. Por isso que quando se vem aqui se fala do Evangelho. Não é das coisas que eu acho, porque eu ainda acho um monte de coisa errada. Ainda não acerto. Ainda passo pelo mesmo caminho, pela mesma pedra, ainda erro bastante. Então a gente não fala daquilo que a gente faz, a gente fala daquilo que nos trouxe Jesus, que é o rumo certo para as nossas escolhas. Sofrimentos voluntários podem ser complicações da mente humana. E aí tem alguns exemplos. Olha só, comer em excesso, fazer jejum, aqueles jejuns enormes que pode deixar a pessoa também numa situação que possa trazer algum prejuízo, né? Ou até gente que pensa tanto em fazer o jejum, que o jejum ele é até bom, que tudo é bom, desde que tenha equilíbrio, né? E aí a pessoa se torna anoréxica, que é aquela que não quer comer nada. Pessoas que ficam com 28 quilos, uma pessoa adulta, já pensou? Uma pessoa com 28 quilos? Fica em pele e osso, porque se enxerga na frente do espelho, a mente adoece. Se enxerga sempre
gordinha, ainda que esteja magra. Então, esse é um tormento voluntário também. Quando a gente vai numa festa e a gente extrapola na comida, come tudo que tem direito, o que acontece no outro dia? Tormentos voluntários. Dá dor de barriga, dá peso no estômago. E depois de uma certa idade, não sei vocês, mas tem coisas que a gente come depois de um certo horário e a gente conversa com o que comeu a noite toda. Não é? Fica aquele negócio, a nossa briga de querer dormir e conversar com a digestão que já não está muito boa. Tem gente concordando comigo. Os esportes radicais. Aqueles esportes em que a vida é colocada em risco. A pessoa que escolhe ir lá e fazer aquilo. Ayrton Senna, quando morreu naquela curva, ele escolheu. Porque eu não vou morrer naquela curva porque eu não vou correr nem naquela velocidade, né? Então é assim, são as nossas escolhas que provocam, às vezes, o fim ou o início de um problema maior. Eu sofri um acidente grave, eu estou pagando lá do passado. Não, mas aí eu esqueço que eu estava em alta velocidade. Eu esqueço que eu não estava cumprindo com as leis da Terra. Também foi minha escolha. E aí tem o tabagismo, o alcoolismo, mas aí tem outras coisas que passam meio desapercebida. Que a gente que gosta assim de comer, aí dá para ver, né? Que a gente tá, mas é visível, né? Que a gente está fora do peso. Aquele que fica se tornar anoréxico, a gente vai notar também esses que provocam às vezes acidentes, a gente sabe porque já conhece a pessoa, sabe que a pessoa gostava de acelerar o carro. Mas quando se trata do ciúme, que às vezes o ciúme é silencioso, mas é também um tormento. Porque o ciúme ele vai causar aquela inveja de querer o que o outro tem. E às vezes o que o outro tem nem é tão bom. É só porque a gente não conta, né? Às vezes a pessoa diz assim, nossa, meu marido é tão ruim, mas o marido da outra é tão bom. Mas vai viver com o marido da outra para ver se é bom também, né? Defeitos todo mundo tem. Então a gente fica querendo aquilo que o outro tem porque a gente mostra um pedacinho da nossa vida. A gente tem inveja das coisas que a gente vê na internet, das pessoas que publicam a sua vida dentro da... Mas só publicam o que é bom. Quando está maquiada, coloca filtro. A gente diz assim, nossa, fulana está tão jovem, né? Eu estou tão velha, eu estou tão cheia de ruga. Aí tu encontra ela pessoalmente. Não tem nada daquilo, ela está tanto quanto tu. Só porque botou um filtro e a gente fica em busca de uma coisa que não... todo mundo vai ficar velhinho. Tomara que a gente fique. Porque só não fica velhinho quem morre novo, né? Então vamos ficar velhinho. A velhice é uma coisa que é extremamente linda do ponto de vista que Deus nos criou dessa forma que a gente nasce jovem, né? Cheio de viço, aquelas bochechinhas lindas, e com o tempo a gente vai murchando, vai ficando sem queratina, sem essas coisas boas todas que deixam a pele no lugar. O cabelo embranquece, fica mais rebelde. Mas por quê? Que é justamente para que a gente se desapegue. Que em algum momento a gente queira voltar para a nossa casa. Porque se a gente oferece o tempo todo uma coisa muito boa para a gente não quer ir embora nunca. E a nossa casa não é aqui. Então a gente precisa depois retornar. E a gente está aqui para isso, para aprender a fazer essas coisas certas. Para quando a gente chegar lá do outro lado, no nosso retorno, a gente ter aquilo que apresentar. Dizer assim, olha, eu errei bastante, mas eu estou bem melhor do que quando eu cheguei. Esse é o propósito. Aí tem a ambição, a arrogância, a vaidade, o orgulho, o egoísmo. São todos esses
sentimentos que nos trazem muita intranquilidade. A gente não é seguro sentindo essas coisas. Porque quando a gente, por exemplo, a gente inveja algo de alguém, a gente fica naquela assim, será que ela sabe? Ou será que ele sabe que eu estou invejando? Ou, aí a cabeça vai adoecendo. E tem um outro ponto, que as mentes nossas, quando a gente está pensando em algo assim, a gente abre um campo para o lado espiritual. E a gente atrai para perto da gente espíritos que pensam da mesma forma e que nos incentivam a pensar dessa forma. E aí a gente tem que quebrar essa regra, tem que chegar lá e dizer assim, não, peraí, isso está errado. Então vamos parar de pensar. Vamos usar a prece, a oração. Eu vou para o centro espírita tomar um passe porque, olha, o pensamento essa semana está ruim. Vai para o centro espírita, vai tomar um passe. A gente vai buscar os nossos recursos que a gente pode se curar. Desses nossos sentimentos, que, gente, é para todos. Em algum momento a gente sente inveja, em algum momento a gente está rancoroso, em algum momento a gente está... Isso aí é normal para todo mundo, para o estágio que a gente está vivendo. Porém, nós estamos num limiar de mudanças e que quanto antes a gente mudar as nossas atitudes, antes a gente vai entrar para esse mundo melhor que a espiritualidade tanto tem nos falado e nos ofertado. E aí se a gente for pensar nos sofrimentos voluntários, mas aí quando tem algum propósito. Para Deus, para os olhos da divindade, quando se destinam a socorrer alguém, a salvar alguém numa situação difícil, aí sim, Deus olha com bons olhos, porque eu vou colocar minha vida em risco. Alguém está ali nadando, eu vou lá para tentar salvar e esqueço que eu tenho a minha vida a preservar. Mas eu quero salvar a vida do outro. Aí, aos olhos de Deus, isso é uma atitude boa. Porque a gente está fazendo algo por alguém que está com necessidade. Mas se a gente vai se aventurar a nadar, a ir no fundo e a ir longe só por ir, e a gente acaba correndo risco de vida, aí já podemos ser considerados até suicidas. Então, tudo tem que ter um propósito. Mas fora disso, quando nós nos defrontarmos com o nosso espelho cheios de caras e bocas de lamentação, como se Deus não tivesse seu olhar voltado para nós com as leis divinas, não nos envolvessem no amor do Criador, certamente teremos que corrigir a nossa postura. Porque assim, se diante disso tudo que a gente faz, que a gente possa ajudar alguém, ou que a gente se coloque em risco, a gente tem que sempre saber que Deus está olhando pela gente. E que a gente vai ser sempre socorrido. Que, de alguma forma, se aquilo não tiver que acontecer, a gente vai ser protegido. Né? A questão 921 do Livro dos Espíritos pergunta assim, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Porque quando a gente faz essas coisas todas, a gente tem que estar sempre na intenção de ser feliz, ainda que equivocadamente. Né? Porque a gente quer alcançar aquelas coisas, os bens materiais, que não está errado. A gente trabalhar e conquistar as coisas materiais é um direito nosso, porque se Deus criou tudo que está aí na Terra para que a gente possa usufruir, isso quer dizer que a gente pode trabalhar para a gente conquistar. O erro é sempre no exagero. A gente deixa, às vezes, de viver com os filhos, de conviver com os filhos, porque quer trabalhar. Aí, no dia que conquista tudo, fica doente e morre. E aí não viu o filho crescer, não viu os problemas que a esposa tinha, ou vice-versa. Então, é sempre o exagero. E a resposta dos espíritos é a seguinte: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade.
Pela prática da lei de Deus, há muitos males, pode forrar-se, proporcionando a si mesmo felicidade tão grande quanto a comporte sua existência grosseira. Aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê a vida corporal mais do que como uma estação temporária, como parada momentânea, numa hospedaria de má qualidade. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. O que eles querem dizer? Que, normalmente, aquilo que acontece de ruim com a gente é pela nossa escolha. Isso a gente já entendeu. Mas aqui, quando ele fala da hospedaria de má qualidade, é quando a gente tem aquelas dificuldades bem grandes, e às vezes a gente tem dificuldades assim materiais, ou da pobreza, ou da dificuldade de, sei lá, aconteceu uma dívida, aconteceu um problema, e a gente fica naquela coisa, por que eu estou passando por isso? E a gente fica com aquela revolta, e a gente quer resolver. Então aqui eles dizem o seguinte, que a gente tem essa consciência, de que como se a gente estivesse se a gente fosse viajar e ficasse num hotel bem ruim, mas a gente está indo para um lugar que a gente sabe que é bom. Mas no meio do caminho a gente escolheu um hotel que não é legal. A cama é dura, né? Não tem café da manhã, não tem uma coberta adequada, mas aquilo vai passar. E mais adiante eu vou encontrar esse local bom onde eu vou estar. Então, a nossa estadia aqui na Terra é essa hospedaria ruim. Mais adiante, quando a gente retornar à pátria espiritual, a gente vai colher os frutos daquilo que a gente vivenciou aqui. Porque se eu sou resignada, e se eu compreendo isso, eu vou colher alguma coisa boa lá na frente. Porque a dificuldade só vem para o nosso ensinamento. Aí entra essa parte dos nossos sofrimentos, das nossas penas, dos problemas que a gente tem que resolver anteriores à nossa estadia atual. A gente está sempre no reflexo das duas coisas, daquilo que a gente já fez e daquilo que a gente está escolhendo. Então, a gente não precisa piorar a nossa situação. Quantas pessoas que não têm nada, a gente chega e conversa e a pessoa diz assim, não, mas isso tudo vai passar, eu vou alcançar, vai tudo se resolver. Passam a dificuldade com resignação. Vocês nunca conheceram alguém que teve um problema sério de saúde e a gente diz assim, ó, meu Deus, de onde que essa pessoa tira tanto ânimo? Com um problema tão sério, não é? E eu já conheci. E a pessoa vence. E às vezes o prêmio que a gente ganha por essa dificuldade passada não é aqui que a gente vai ter. Porque aqui é tudo transitório, né? Jesus dizia que a felicidade não é desse mundo. A felicidade aqui é muito superficial. A gente tem uma nuance do que é felicidade. A felicidade maior é depois, quando a gente chega lá do outro lado. Já nesta vida somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente retornarmos à origem do que chamarmos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são consequência de um primeiro afastamento do nosso caminho reto, desviando-nos deste, enveredamos para outro mal e, de consequência em consequência, caímos em desgraça. Então, é tomar cuidado para que isso não aconteça. Para que a gente não fique... Quer ver um exemplo bem bom para isso? A gente nasce numa família onde a gente tenha dificuldades com algum familiar. Coisa que não acontece muito, né? Todo mundo tem. Né? A dificuldade com alguém que a gente precisa, a gente consegue enxergar que há necessidade de perdão. E aí a gente lá no fundo a gente diz assim, meu Deus, é impossível. É um sentimento que vem lá de dentro e eu não consigo mudar isso. Aí, isso é do passado.
Porque eu não lembro o que é. Tenho esse ajuste a fazer, mas não sei o que é. Mas aí a gente piora a situação. Porque ao invés de buscar, eu vou ser forte. Eu vou ser forte, eu vou vencer. Hoje eu não vou responder. Hoje eu não vou tomar uma atitude como normalmente eu tomo. E à medida que a gente vai vencendo isso, a gente não... Aquele problema que já era grande, ele pode se tornar maior. E aí levar muito mais tempo para se resolver. Por isso que Jesus dizia assim, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho. Porque aqui, tudo que a gente faz de mudança aqui na Terra tem um valor maior. Sempre é maior. Porque aqui a gente não lembra do que é. Olha o valor que tem eu perdoar o outro que eu preciso perdoar, que eu sei, porque eu tenho os meus perrengues com aquela criatura, perdoo. Não sei porquê, mas eu tenho que perdoar, né? Então vamos perdoar. Aí quando chega lá do outro lado, aí a gente é mostrado pra gente, tá aqui o problema. E a gente, já pensou a gente chegar lá do outro lado e ver que quem começou a briga foi a gente mesmo? É nisso que eu sempre penso, eu digo assim, eu prefiro botar a culpa em mim. Eu digo assim, não, a culpa deve ter sido minha. Porque daí, mesmo que não seja, é melhor eu achar que era minha, porque daí eu fico mais responsável em ter que perdoar. E aí a gente colhe o fruto, porque aí, poxa, tu perdoasse enquanto tu nem sabias. É igual quem casa com um milionário. A mulher conhece o milionário numa situação corriqueira, não sabe que ele é milionário. Aí ela se apaixona por ele. Aí um dia ele conta, diz assim, eu sou dono de muitas posses e tal. Ele nunca vai ter dúvida, porque ela não sabia. Porque é fácil, né, se apaixonar por alguém milionário que oferece um monte de coisa para ti. Então, o valor é maior quando a gente não sabe. E é isso que a gente tem que buscar. Assim como, questão 933, assim como quase sempre é o homem causador de seus sofrimentos materiais, também o será dos seus sofrimentos morais. Aí diz que mais ainda, porque os sofrimentos materiais algumas vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Então, tudo aquilo que envolver a parte moral, e aí envolve esses problemas do qual eu dei o exemplo agora, que é essa questão do perdão, que é essa questão de a gente olhar para o nosso próximo como um irmão e de a gente vencer aos pouquinhos. Porque perdão é uma palavra grande, né? Não é a gente chegar, agora já esqueci de tudo, já... Não. É a gente não ter sentimento ruim para o outro. Pô, eu tenho esse sentimento de revolta, uma vontade de brigar, uma vontade de ir lá e, né, pegar a pessoa. Mas se eu me controlo e penso assim, poxa, eu não quero que nada aconteça de mal para ele ou para ela. Eu não quero que essa pessoa seja infeliz. Já é um processo de perdão. Porque é muito difícil, é fácil a gente amar aqueles que são bons, que nos tratam bem. Mas a gente chegar aí, por exemplo, alguém que vem, assassina um filho teu, como é que eu vou ter o mesmo amor por essa criatura com aquele que gosta de mim? É muito mais difícil. Mas se eu já de cara tiver na minha mente de que aquela criatura, ela está em erro, e ela vai aprender, e ela vai se tornar uma pessoa boa. E que eu não preciso desejar a ela o mal que ela me fez para que ela pague, para que ela acerte a vida. Porque Deus faz isso. Deus vai colocar essa criatura em caminhos em que o aprendizado vai vir. Então, se eu não quero o mal, eu estou com meio caminho andado. No próprio Evangelho diz que Deus não exige da gente que a gente ame da mesma forma. Porque, lógico, a gente tem sentimento.
Isso aí é coisa para Jesus, que já está lá aos 5 bilhões de anos na nossa frente, que já aprendeu tudo isso e que já consegue enxergar a gente como uma criatura pronta. Nós ainda não temos essa condição. E aí vem as perturbações espirituais, que a gente tinha falado. Para a gente terminar. Tem uma pergunta 970 que diz assim: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Aí diz assim que são tão variados como as causas que os determinam e proporcionados ao grau de inferioridade, como os gozos, ou são, ou de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem o que lhe falta para ser feliz e não obterem, verem a felicidade e não a poderem alcançar. Pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser ditosos. Então, esses espíritos, eles, às vezes por afinidade já de outras vidas, ou simplesmente pela nossa forma de pensar, eles ficam com raiva e não querem que a gente tenha felicidade, porque eles não têm a deles. Então, se eles não têm a deles, eles também não querem que o outro tenha. Às vezes, a gente tem um pouquinho disso quando alguém conquista algo grande e a pessoa, a gente olha, nossa, a pessoa conseguiu conquistar isso? Né? Ai, da onde que tirou tanto dinheiro para conseguir conquistar tal coisa? A gente pensa. A gente pensa, se a gente lê assim, pensa assim que a gente não tem esse pensamento, mas a gente tem, sim. Então, é nesse sentido que, tanto na Terra, a gente pode trazer as dificuldades entre nós mesmos, mas aí esses irmãos que vêm e nos trazem esses sentimentos, nos perturbam o nosso ambiente domiciliar, e aí por aí vai. Somos espíritos imperfeitos, temos ainda encarnados e desencarnados a inveja e o ciúme, inclusive nos obsessores. Então a gente tem que cuidar do lado espiritual. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Na 465. Para que sofrais como eles sofrem. Então eu sofro, todo mundo tem que sofrer. É assim que eles pensam. E acham que estão certos. Mas isso é temporário. Tudo que é de Deus permanece. Tudo. O amor é o amor. A gente não entende direito ainda o que é o amor. Mas é o amor. Daqui a 1 milhão de anos a gente vai se encontrar e a gente vai falar do amor, a gente só vai ampliar. Nossa, eu achava que o amor era só aquele pedacinho. E é esse tantão todo que hoje a gente já entende. Não deixa de ser, continua sendo a mesma coisa, de uma forma mais ampliada. A nossa visão se torna mais ampla. Agora, tudo aquilo que vem do homem, a inveja, o ciúme, a trapaça, a raiva, o rancor, é tudo passageiro. Tudo transitório. Tudo deixa de existir. Vai chegar um momento em que a gente vai viver num planeta em que a gente vai dizer assim, meu Deus, nós já vivemos num planeta que tinha guerra. Hoje já é inadmissível. Então, tudo que a gente cria de ruim é passageiro. Aí eles perguntam assim, isso lhes diminui os sofrimentos, né, desses espíritos? Eles não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Vocês acham que um ser desse não vai uma hora melhorar? E vai mudar o seu pensamento? Vai. Será que a gente já não foi assim? Será que a gente ainda não é um pouquinho assim? De que natureza é o sofrimento que lhe procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Porque toda criatura que se afasta de Deus, ela não tem compaixão. Ela não consegue ter amor ao próximo. Esse é o grande problema. Então, quanto mais pertinho de Deus, mais a gente aquece essa fogueirinha do amor, mais a gente compreende, mais a gente tem compaixão. Aí a gente volta ao que a gente falou no início, sobre o livre-arbítrio. Né? Sempre que damos entrada em influências espirituais, também abrimos espaço para as infelicitações da vida, porque tudo acontece
de acordo com a vontade e consequência, sempre ligada diretamente ao teor das nossas escolhas. Então, tanto as perturbações da matéria como as perturbações espirituais, elas vão acontecer de acordo com a escolha que a gente fizer. Inclusive as doenças. Porque a doença é a somatização dos nossos maus pensamentos, que também adoecem o corpo. Quem vive reclamando da vida, fica com dor no estômago, fica com coisas, ruins acontecendo. E a própria a ciência explica que quando a gente emite um pensamento ruim, essas informações, elas percorrem toda a nossa corrente sanguínea. Trazem essa informação, são neurotransmissores que são criados na mente. Todos os nossos órgãos, eles têm um neuroreceptor. Essa informação circula o corpo, chega pertinho lá dos neuroreceptores e passa essa informação de inveja. Aí, quando eu penso aqui, a minha tireoide vai ficar com inveja, o meu esôfago vai ficar com inveja, meu fígado, meu pâncreas, meu intestino, meu estômago, a minha pele, o meu tornozelo, o meu dedinho do pé. E a inveja vai percorrer por todo o meu organismo. Isso é explicado pela neurociência. Então, a gente tomar o cuidado desses sentimentos, porque eles adoecem o nosso corpo físico da mesma forma que quando eu tenho pensamentos bons, esses neurotransmissores, eles vão percorrer o meu organismo e vão me transmitir aquele sentimento que eu estiver cultivando. Se for de amor, todo o meu corpo estará amando. Se for de alegria, todo o meu corpo vai estar alegre. Então, façamos essas escolhas. As escolhas que nos fazem bem. Porque quanto melhor eu tiver, melhor eu atendo o outro. Passei do horário, mas vou ler só um trechinho bem rapidinho aqui. É um poema. A boa escolha. Alma querida, a sabedoria do bem viver está na escolha que fizeres hoje. Tudo de bom que plantas é fruto doce que colhes. Se tua opção for a trilha certa e a porta mais adequada, se primas pelo respeito e fazes tudo com amor, a lei divina te protege e ilumina, afastando os perigos e a dor. Lembra sempre, Jesus é teu melhor amigo, o exemplo a seguir. De conquista em conquista, vamos vencendo o orgulho e a boa escolha se tornará rotina. Investe na melhor semente no terreno de tua existência. Receberás do Mestre os frutos de tuas vitórias e conquistas, compreendendo que somente quem ama, toma posse do maior tesouro, que é a paz de quem cumpre os compromissos da vida. Muito obrigada pela atenção de todos.